Meu marido está escolhendo flores para o meu funeral. Rosas brancas, ele diz. Ela sempre gostou de rosas brancas. Estou deitada a menos de 2 metros dele, com os olhos fechados, respirando pelo aparelho, e ele está planejando como vai me enterrar. Ao lado dele, Débora, minha melhor amiga de 20 anos, segura a mão dele e sussurra que as rosas brancas são perfeitas, que eu teria gostado. Eu ouço cada palavra. Achavam que eu estava dormindo. Achavam que eu estava morrendo. Mas Ana Marques ainda está viva. E agora vou mostrar a eles que, às vezes, os mortos se levantam. Antes de continuarmos, por favor, se inscreva no canal e deixe nos comentários de onde você está nos ouvindo. Tudo começou 3 semanas atrás. Eu estava na cozinha da nossa casa em Belo Horizonte, preparando o almoço de domingo. A mesma rotina de sempre. Frango assado, arroz, feijão tropeiro, farofa. 35 anos de casamento me ensinaram que Marcelo gosta da coxa bem temperada, que ele detesta alho queimado, que ele espera que a mesa esteja posta às 12h30 em ponto. Eu nunca falhei. Naquele domingo, ele estava no escritório dele, trancado há horas. Disse que tinha uma reunião importante online, algo sobre a construtora. Marcelo sempre teve reuniões importantes, sempre teve compromissos inadiáveis, sempre teve motivos para estar longe. Eu aceitei. Durante 35 anos, aceitei. Mas naquele dia, algo estava diferente. Talvez fosse a forma como ele desviou o olhar quando eu perguntei se ele queria café. Talvez fosse o perfume que senti na camisa dele na noite anterior. Doce demais, floral demais. Não era meu. Talvez fosse simplesmente o cansaço de tanto tempo fingindo que não via. Subi as escadas devagar, com a desculpa de buscar um tempero no quarto. Passei pelo corredor. Os passos abafados pelo carpete bege que eu mesma escolhi 15 anos atrás. A porta do escritório estava entreaberta. Apenas uma fresta. Foi o suficiente. Ele estava de costas para mim, a tela do computador refletida no vidro da janela. Não era uma reunião de trabalho. Era uma videochamada. E do outro lado, sorrindo com aquela familiaridade íntima que só os amantes têm, estava Débora. Minha Débora. A mulher que foi madrinha do meu casamento, a que segurou minha mão quando perdi meu pai, a que dormiu na minha casa incontáveis vezes, a que eu chamava de irmã. Semana que vem eu falo com ela, Marcelo dizia, a voz baixa e cúmplice. Ela vai entender. Ana sempre entendeu tudo. Débora riu. Um riso leve, quase infantil. Você diz isso há meses, amor. Eu não aguento mais fingir quando estou na casa de vocês. Outro dia quase te beijei na frente dela. Amor. Ela o chamou de amor. Meu coração bateu tão forte que pensei que eles iriam ouvir, mas não ouviram. Continuaram falando sobre mim como se eu fosse um obstáculo inconveniente, algo a ser resolvido, arquivado, deixado para trás. Ela vai surtar, Marcelo disse, passando a mão pelo cabelo grisalho que eu sempre achei charmoso. Ana é dramática. Vai chorar, vai fazer escândalo, mas no fim ela aceita. Ela sempre aceita. Sempre aceita. 35 anos resumidos em 2 palavras. Desci as escadas em silêncio. Voltei para a cozinha. Desliguei o forno. Tirei o avental. Peguei minha bolsa e as chaves do carro. Saí de casa sem olhar para trás. Dirigi sem destino por horas. As ruas de Belo Horizonte passavam embaçadas pela janela, mas eu não via nada. Só ouvia a voz dele ecoando na minha cabeça. Ela sempre aceita. Ela sempre aceita. Parei num posto de gasolina na saída para Nova Lima. Sentei no carro, as mãos tremendo no volante, e chorei. Chorei pelos 35 anos que dei a um homem que não merecia nem 35 minutos. Chorei pela amiga que traiu não só meu marido, mas minha confiança, minha história, minha vida inteira. Mas principalmente chorei por mim, pela mulher que eu tinha me tornado. Invisível, conveniente, previsível. Ana, a que sempre entende. Ana, a que nunca reclama. Ana, a que aceita. Quando as lágrimas secaram, peguei o celular. 3 mensagens de Marcelo. Cadê você? O almoço está pronto? Ana, responde. Nem preocupação, apenas inconveniência. Não respondi. Liguei o carro e voltei para casa. Quando cheguei, Marcelo estava na sala, assistindo ao jogo do Cruzeiro, cerveja na mão. Onde você estava? Ele perguntou sem tirar os olhos da televisão. Fui dar uma volta, respondi, a voz calma, controlada. E o almoço? Não fiz. Ele finalmente olhou para mim, a expressão confusa, como se eu tivesse falado em outro idioma.
Como assim não fez? Não fiz, Marcelo. Faça você. Subi para o quarto antes que ele respondesse. Tranquei a porta, sentei na cama e pela primeira vez em 35 anos, não me importei com o que ele estava sentindo. Naquela noite, comecei a planejar. Não iria fazer escândalo, não iria chorar na frente dele, não iria implorar por explicações que eu já conhecia. Iria fazer diferente. Durante a semana seguinte, mantive a rotina. Café da manhã às 7, roupa passada, casa arrumada, sorrisos educados. Mas à noite, quando Marcelo dormia, eu investigava. Descobri que as reuniões importantes aconteciam toda terça e quinta-feira, sempre no mesmo horário. Descobri que Débora passava por aqui por acaso, nos dias em que ele estava em casa trabalhando. Descobri extratos bancários de um cartão que eu não conhecia. Jantares caros, hotéis, presentes. Quanto mais eu descobria, mais calma eu ficava. Não era raiva, era clareza. Na sexta-feira daquela semana, Débora me ligou. Ana, querida, faz tanto tempo que não nos vemos. Que tal um café amanhã? A voz dela era a mesma de sempre. Doce, calorosa, falsa. Adoraria, respondi. Que tal aqui em casa? Faço aquele bolo de cenoura que você ama. Perfeito. Até amanhã, amiga. Amiga. Desliguei o telefone e sorri. Um sorriso pequeno, frio, que eu não reconhecia em mim mesma. No sábado de manhã, acordei cedo. Preparei tudo. A mesa posta, o bolo de cenoura ainda quente, café fresco. Marcelo tinha saído para jogar tênis. Ou pelo menos foi o que ele disse. Quando Débora tocou a campainha, abri a porta com o sorriso que ela esperava. Ana! Ela me abraçou, o perfume doce invadindo minhas narinas. Você está linda. Emagreceu? Pode ser, respondi, conduzindo-a até a cozinha. Anda meio estressada ultimamente. Imagino. Marcelo comentou que você anda estranha. Marcelo comentou. Claro que comentou. Sentamos à mesa. Servi o café, cortei o bolo. Débora falava sem parar sobre a vida dela, o trabalho, os planos para as férias. Eu ouvia, acenava, sorria nos momentos certos. Então, no meio de uma frase sobre uma viagem que ela queria fazer, eu a interrompi. Débora, há quanto tempo você está transando com o meu marido? O silêncio foi instantâneo. Ela piscou, a boca entreaberta, o garfo suspenso no ar. O quê? Ana, do que você está falando? Não me faça repetir, eu disse, a voz suave, quase gentil. Eu vi vocês, eu ouvi vocês, eu sei de tudo. O rosto dela passou do choque à negação, da negação ao pânico. Ana, você está maluca. Eu nunca... Como você pode pensar? Toda terça e quinta-feira, eu disse calmamente. As videochamadas, os hotéis. Você disse que quase o beijou na minha frente. Disse que eu sempre entendo tudo. Ela ficou pálida. Não era... Nós não queríamos... Não queriam o quê? Me machucar? Eu ri, um som sem humor. Claro que queriam. Só não queriam que eu soubesse. Débora se levantou, a cadeira raspando no chão. Ana, me deixe explicar. É complicado. Não precisa, eu disse ainda sentada, ainda calma. Só quero que você saiba uma coisa. Eu não vou fazer escândalo. Não vou gritar, não vou chorar, não vou implorar. Ela me olhou, confusa. Então, o que você vai fazer? Eu sorri. Você vai descobrir? Débora saiu da minha casa correndo, sem olhar para trás. Eu terminei meu café, lavei a louça e guardei o bolo na geladeira. Naquela noite, Marcelo chegou em casa mais cedo que o normal. Débora me ligou. Ele disse a voz tensa. Disse que você está surtando, inventando coisas. Inventando? Repeti calmamente. Ana, você está estressada. Eu entendo. Mas acusar a Débora de... Isso é ridículo. Eu o encarei. 35 anos de história entre nós, e ele ainda achava que eu era tola. Marcelo, eu vi vocês. Eu ouvi vocês. Eu sei de tudo. O rosto dele mudou. A máscara caiu. Ana, não, eu disse, levantando a mão. Não quero ouvir. Não quero explicações. Só quero que você saiba que isso acabou. Isso o quê? O casamento? Tudo, respondi. O fingimento. A conveniência. A Ana que sempre aceita. Ele tentou se aproximar, mas eu me afastei. Ana, vamos conversar. Podemos resolver isso. Não há nada para resolver, eu disse. Você fez sua escolha. Agora eu vou fazer a minha. Subi para o quarto, tranquei a porta e deitei na cama.
Não chorei, não tremi, apenas respirei. Pela primeira vez em semanas, dormi em paz. No domingo de manhã, acordei com uma dor no peito. A princípio, pensei que fosse ansiedade, mas a dor aumentou, irradiando pelo braço esquerdo, subindo até a mandíbula. Tentei me levantar, mas as pernas não respondiam. Consegui pegar o celular na mesa de cabeceira. Liguei para Marcelo. Ana, não estou com cabeça para brigas agora. Ele atendeu, impaciente. Marcelo, minha voz saiu fraca. Acho que estou tendo um infarto. Silêncio do outro lado. Ana, me ajuda, por favor. Ouvi passos rápidos na escada. A porta se abriu. Marcelo me viu, pálida, suada, tremendo. Merda, ele murmurou pegando o celular dele. Calma, Ana, eu vou ligar para a ambulância. Tudo ficou embaçado depois disso. Lembro de vozes, de luzes piscando, de mãos me carregando. Lembro de olhar para o teto do quarto que dividi com ele por décadas e pensar: esse não pode ser o fim. Não assim, não agora. Mas a escuridão veio, e eu deixei que ela me levasse. Acordei com o barulho de vozes baixas. Não conseguia abrir os olhos. Meu corpo estava pesado, distante, como se não me pertencesse mais. Havia tubos, aparelhos apitando em algum lugar próximo, o cheiro característico de hospital, desinfetante misturado com medo. Tentei me mexer, mas nada respondeu. Apenas minha audição permanecia clara, aguçada até. E foi assim que ouvi. Ela não vai durar muito. A voz era de Marcelo, baixa, controlada. O médico disse que o coração dela está muito fraco. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Meu Deus, amor! Era Débora. Ela estava chorando. Isso tudo é tão triste. Amor. Ela o chamou de amor no quarto do hospital onde eu estava morrendo. Quis gritar. Quis abrir os olhos e expulsá-los dali, mas meu corpo não obedecia. Fiquei ali, imóvel, ouvindo cada palavra como se fosse uma faca entrando devagar. Você acha que ela sofreu muito? Débora perguntou. Não sei, Marcelo respondeu. Espero que não. Mentiroso. Ele não esperava nada. Ele era aliviado. E agora? A voz dela ficou mais baixa, quase um sussurro. O que a gente faz depois? Depois. Ela estava falando do depois. Do meu depois. Vamos ter que esperar um tempo, Marcelo disse, pragmático. Não pode parecer que... Você sabe, as pessoas vão falar. Quanto tempo? Uns 6 meses, talvez 1 ano. O suficiente para parecer respeitoso. Respeitoso. Eles estavam planejando a vida deles em cima do meu corpo, ainda quente. E o velório? Débora perguntou. Você já pensou em alguma coisa? Simples, ele respondeu. Ela sempre foi discreta. Nada muito chamativo. Flores? A voz dela estava estranhamente animada, como se estivesse planejando uma festa. Que tipo de flores você acha? Houve uma pausa. Ouvi Marcelo suspirar. Rosas brancas. Ele disse finalmente. Ela sempre gostou de rosas brancas. Perfeito. Débora concordou, apertando a mão dele. Eu podia ouvir o tecido das roupas se roçando. Rosas brancas são elegantes. Ela teria gostado. Teria gostado. Como se eu já estivesse morta. E a casa? Ela continuou. Você vai vender? Não sei ainda. Marcelo respondeu. Depende. Talvez a gente more lá. É uma boa casa. A minha casa. A casa que eu decorei, limpei, onde criei raízes por 35 anos. E ele já estava decidindo se ela iria morar lá. Eu sempre achei aquela cozinha pequena, Débora comentou pensativa. A gente poderia reformar, abrir para a área, colocar uma ilha no meio, minha cozinha, onde eu fiz milhares de refeições, onde chorei escondida, onde descobri a traição deles. E ela queria reformar. Boa ideia, Marcelo concordou. Depois a gente vê isso com calma. O silêncio que se seguiu foi diferente. Pesado. Íntimo. Eu te amo. Débora sussurrou. Eu também te amo. Ele respondeu. E então, ouvi um som que reconheci imediatamente. Um beijo. Eles estavam se beijando a poucos metros de mim, enquanto eu agonizava na cama de hospital. Lágrimas escorreram pelos meus olhos fechados, mas não fiz som. Não me mexi. Só deixei que a raiva, a dor e a indignação se acumulassem dentro de mim como uma tempestade silenciosa. Não vou morrer. Não ainda. Não assim. Passei 2 dias fingindo estar inconsciente.
Os médicos vinham, checavam os aparelhos, conversavam em voz baixa sobre prognóstico reservado, danos cardíacos extensos, família preparada para o pior. Marcelo assinava papéis, fazia perguntas, representava o papel de marido preocupado com perfeição. Mas sempre que ficávamos sozinhos, ele, Débora e eu, a máscara caía. Eles conversavam sobre tudo. Sobre quanto tempo levariam para casar depois que eu morresse. Sobre a viagem que fariam para comemorar. Sobre como Débora sempre foi a mulher certa para ele, mas que na época ele era jovem demais para perceber. Eu deveria ter escolhido você, Marcelo disse numa dessas conversas, a voz carregada de falsa nostalgia. Ana era segura, previsível, mas você sempre foi a que me fazia sentir vivo. Segura, previsível. 35 anos resumidos em 2 adjetivos mediocres. A vida dá voltas, Débora respondeu. No final, a gente sempre acaba onde deveria estar. Onde deveriam estar? Em cima do meu túmulo. Numa manhã, ouvi Débora perguntando sobre dinheiro. A casa está no nome de vocês dois? Ela quis saber. Está, Marcelo confirmou. Mas ela não tem outros bens. Conta conjunta, plano de saúde meu, carro no meu nome. Ela nunca quis se preocupar com essas coisas. Nunca quis. Como se tivesse sido escolha minha. Como se ele não tivesse, durante anos, me convencido de que era melhor ele cuidar de tudo, que eu não precisava me preocupar com essas coisas de homem. Agora entendia. Ele estava me preparando para isso. Para o dia em que eu não fosse mais conveniente. Então vai ser tranquilo, Débora concluiu. Vai, ele concordou. Sem complicações. Sem complicações. Eu era uma complicação a ser resolvida. No terceiro dia, uma nova voz entrou no quarto. Bom dia, seu Marcelo. Vim verificar os sinais vitais da dona Ana. Era uma enfermeira. A voz era jovem, firme, profissional. Claro, Marcelo respondeu, afastando-se da cama. Senti mãos gentis ajeitando o lençol, verificando os aparelhos. Depois, senti algo diferente. Ela segurou minha mão. Dona Ana, ela sussurrou, tão baixo que só eu poderia ouvir. Eu sei que a senhora está acordada. Meu coração disparou. Os aparelhos apitaram mais rápido. Calma, ela continuou, a voz serena. Não precisa se assustar. Eu percebi ontem. Seus batimentos mudam toda vez que eles falam. E hoje de manhã, quando ele disse aquilo sobre as rosas, eu vi uma lágrima escorrer do seu olho. Ela sabia. Aperte minha mão se estiver me entendendo, ela pediu. Juntei todas as forças que tinha e apertei. Fraco, mas ela sentiu. Ótimo, ela sussurrou. Meu nome é Juliana, e eu vou te ajudar, mas a senhora precisa continuar fingindo por mais um tempo. Pode fazer isso? Apertei de novo. Quando eles saírem para almoçar, eu volto, ela prometeu. E a gente conversa direito. Senti ela soltar minha mão e afastar-se. Os sinais estão estáveis, ela disse em voz alta, profissional novamente. Mas não houve melhora significativa. Entendo, Marcelo respondeu. Obrigado. Passos se afastando, a porta abrindo e fechando. E pela primeira vez em dias, senti algo além de dor e raiva. Senti esperança. Juliana voltou 2 horas depois. Eles foram almoçar no restaurante do hospital, ela disse, verificando a porta. Temos uns 40 minutos. Abri os olhos lentamente. A luz era forte demais. Tudo estava embaçado. Devagar, ela orientou, ajudando-me a me sentar um pouco. Seu corpo ainda está se recuperando. Consegui focar nela. Juliana devia ter uns 30 e poucos anos, cabelos pretos presos num rabo de cavalo, olhos castanhos atentos e gentis. Obrigada, sussurrei, a voz rouca de dia sem usar. Não precisa agradecer, ela disse, oferecendo-me água com um canudo. Eu sei reconhecer uma situação ruim quando vejo uma. Bebi devagar. A água estava gelada. Perfeita. Você ouviu? Ouvi o suficiente, Juliana respondeu, a voz endurecendo. Ontem eles estavam conversando sobre o seu velório, como se fosse uma festa de casamento. Hoje de manhã, antes de você acordar de verdade, eles estavam decidindo que lado da cama cada um ia dormir. Na sua cama. A raiva voltou, quente e afiada. Eu não posso acreditar que... Minha voz falhou. Acredite, ela disse segurando minha mão. Mas agora me escuta. Você tem 2 opções. Pode continuar fingindo que está morrendo e ouvir mais um monte de absurdos, ou pode acordar agora e enfrentar eles. O que você prefere? Pensei por um momento. Todas as conversas que ouvi,
todos os planos deles, todas as humilhações. Quero continuar fingindo, respondi firme. Só mais um pouco. Juliana sorriu. Um sorriso de quem entende. Eu tinha certeza que você ia dizer isso. Ela puxou uma cadeira e sentou-se perto. Então me diz, o que você precisa? Do meu celular, respondi. E de um advogado. Ela acenou com a cabeça. Seu celular está no armário ali. Seu marido trouxe, mas deixou desligado. Quanto ao advogado, eu posso ligar para o meu cunhado. Ele é especialista em divórcio. Divórcio. A palavra soou estranha. Depois de 35 anos, era difícil imaginar minha vida sem Marcelo, mas era ainda mais difícil imaginar continuar vivendo com ele depois de tudo que ouvi. Liga, pedi. Por favor. Juliana pegou o celular dela e discou. Falou baixo, rápido, eficiente. Quando desligou, me olhou com determinação. Ele vem aqui amanhã de manhã, ela disse. Bem cedinho, antes deles chegarem. E ele vai trazer os papéis para você assinar. Obrigada. Sussurrei, as lágrimas voltando. Mas dessa vez não eram de dor, eram de gratidão. Agora deita, ela ordenou, gentil, mas firme. Eles vão voltar em 10 minutos. Fecha os olhos e volta a fingir. Obedeci. Juliana ajeitou os lençóis, verificou os aparelhos e, antes de sair, sussurrou. Dona Ana, a senhora é muito mais forte do que eles imaginam, e eu vou estar aqui para o que precisar. A porta fechou suavemente. Fechei os olhos e respirei fundo. O jogo tinha mudado. Agora eu também tinha um plano. Marcelo e Débora voltaram 20 minutos depois, conversando animadamente sobre o almoço. A picanha estava perfeita, Marcelo dizia. Faz tempo que não como tão bem. É, Débora concordou. A gente deveria sair para jantar mais vezes, quando tudo isso passar. Quando tudo isso passar. Quando eu morrer, ela quis dizer. Eles se acomodaram nas cadeiras ao lado da minha cama. Débora pegou uma revista. Marcelo mexia no celular. A rotina deles, como se estivessem numa sala de espera qualquer, esperando um número ser chamado. Depois de meia hora de silêncio, Débora falou. Você já pensou no que vai dizer para a família dela? A verdade, Marcelo respondeu, sem tirar os olhos do celular. Que foi um infarto súbito, que ela não sofreu, que eu estava ao lado dela até o fim. E sobre nós? Ela insistiu. Quando você vai contar? Depois de um tempo, ele repetiu, impaciente. Eu já te expliquei isso, Débora. Não pode parecer suspeito. Eu sei. Ela suspirou. É só que... Eu cansei de esconder. Quero poder te beijar na frente de todo mundo. Quero dormir ao seu lado todas as noites. Quero ser sua esposa de verdade. Esposa de verdade. Como se eu tivesse sido a esposa de mentira. A esposa temporária. A esposa descartável. Você vai ser, Marcelo prometeu. Só precisa ter paciência. Tá bom, Débora concordou, a voz infantil. Mas quando isso acabar, a gente casa rápido, né? Sem enrolação. Sem enrolação, ele confirmou. E então ouvi novamente o som de um beijo. Desta vez, não chorei. Apenas memorizei. Cada palavra, cada promessa, cada traição. Tudo seria usado contra eles. Na manhã seguinte, às 6 horas, Juliana entrou no quarto acompanhada de um homem de terno. Dona Ana, ela sussurrou, tocando meu ombro. Ele chegou. Abri os olhos. O homem se aproximou, estendendo a mão. Bom dia, senhora Marques. Meu nome é Dr. Roberto Andrade. Sou advogado especializado em direito de família. Apertei a mão dele, ainda fraca, mas firme o suficiente. Obrigada por vir, sussurrei. Juliana me explicou a situação. Ele disse, abrindo uma pasta. E eu trouxe alguns documentos que precisam ser assinados com urgência. Que tipo de documentos? Perguntei. Divórcio litigioso com pedido de separação de bens, investigação de infidelidade conjugal e uma ordem de restrição temporária impedindo seu marido de acessar contas conjuntas ou vender qualquer propriedade em comum. Engoli em seco. Isso tudo é possível? Não só é possível, como é necessário. Ele respondeu. Sério. Juliana me contou sobre as conversas que você ouviu. Eles estão planejando tomar tudo que é seu. Precisamos agir primeiro. Mas, e se ele contestar? Dr. Roberto sorriu. Um sorriso frio, profissional. Ele pode contestar o quanto quiser. Mas, com as gravações que vamos fazer a partir de agora, mais os extratos bancários que já solicitei e o depoimento de Juliana sobre o comportamento dele aqui no hospital, ele não tem a menor chance. Gravações? Repeti.
Juliana tirou um pequeno gravador do bolso. A partir de hoje, tudo o que eles disserem aqui dentro vai ficar registrado, ela explicou. É legal, desde que você autorize. Afinal, esse é o seu quarto. Olhei para o aparelho. Pequeno, discreto, poderoso. Autorizo, disse, sem hesitar. Dr. Roberto colocou os papéis na minha frente. Então assina aqui, aqui e aqui, ele indicou. E eu entro com tudo isso ainda hoje. Minha mão tremeu um pouco, mas assinei cada página. Quando terminei, senti algo que não sentia há muito tempo. Poder. Quando eles vão ser notificados? Perguntei. Hoje à tarde, Dr. Roberto respondeu. Um oficial de justiça vai entregar pessoalmente, e eles terão 5 dias para responder. 5 dias, repeti, um sorriso começando a se formar nos meus lábios. Perfeito. Ele guardou os documentos, apertou minha mão novamente. Dona Ana, a senhora vai ficar bem, ele garantiu. E eles vão pagar por tudo o que fizeram. Quando eles saíram, Juliana voltou para ajustar meus aparelhos. Como se sente? Ela perguntou. Viva, respondi. Pela primeira vez em muito tempo, me sinto viva. Ela sorriu. Ótimo, porque agora começa a parte divertida. Assistir eles desmoronarem. Fechei os olhos novamente, voltando ao meu papel de moribunda. Mas por dentro eu estava radiante. O funeral deles estava apenas começando. Eram 3 da tarde quando o oficial de justiça chegou. Eu estava de olhos fechados, fingindo dormir, com o pequeno gravador escondido sob o travesseiro, captando cada som. Marcelo folheava uma revista de negócios. Débora mexia no celular, entediada. A batida na porta os fez erguer a cabeça. Com licença, disse uma voz masculina, formal. Procuro o senhor Marcelo Henrique Marques. Sou eu, Marcelo respondeu, levantando-se. Algum problema? Preciso entregar-lhe isto, pessoalmente. O homem continuou. Ouvi o som de papéis sendo manuseados. O que é isso? Marcelo perguntou, a voz começando a mudar de tom. Notificação judicial, senhor. Ação de divórcio litigioso movida por sua esposa, Ana Cláudia Marques, com pedido de separação total de bens, investigação de infidelidade conjugal e ordem de restrição de acesso a contas e propriedades conjuntas. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O quê? Débora foi a primeira a falar, a voz esganiçada. Mas ela está em coma. Aparentemente não, senhora. O oficial respondeu seco. A documentação está devidamente assinada e reconhecida em cartório esta manhã. O senhor tem 5 dias úteis para apresentar defesa. Boa tarde. Passo se afastando. A porta fechando. Explosão. Que merda é essa? Marcelo gritou, fazendo eu me assustar por dentro, mas mantendo o corpo imóvel. Marcelo, abaixa a voz. Débora sibilou. Estamos num hospital. Dane-se o hospital. Ele berrou. Como ela fez isso? Como ela assinou isso se está inconsciente há dias? Ela não está inconsciente. Débora sussurrou, a voz trêmula. Marcelo. Ela ouviu tudo. Ela ouviu tudo. O pânico na voz dela era palpável. Não. Marcelo negou, mas sem convicção. Não é possível. Os médicos disseram que ela podia ouvir mesmo inconsciente. Débora o interrompeu. Você não se lembra? Na terça-feira o doutor falou que pacientes em estado semiconsciente podem ter audição preservada. Ouvi Marcelo se aproximar da cama. Senti a respiração dele perto do meu rosto. Ana! Ele chamou, a voz trêmula. Ana, você está me ouvindo? Permaneci imóvel. Respiração lenta. Nenhuma reação. Ana! Ele gritou, me sacudindo pelos ombros. A porta se abriu bruscamente. O que está acontecendo aqui? Era a voz firme de Juliana. Senhor, solte a paciente imediatamente. Ela está fingindo. Marcelo acusou. Ela está acordada e fingindo. O senhor está delirando. Juliana respondeu, fria. Dona Ana sofreu um infarto massivo há dias. Ela não tem condições nem de abrir os olhos, quanto mais de ir a um cartório assinar documentos. Então explica isso. Ele jogou os papéis na direção dela. Ouvi o som do papel sendo pego. Isso não é da minha conta, Juliana disse. Mas o que é da minha conta é o bem-estar da minha paciente. E o senhor está alterado, gritando, agredindo uma mulher em estado crítico. Vou ter que pedir que se retire. Você não pode me expulsar daqui. Eu sou o marido dela. Por enquanto, Juliana retrucou. Mas se o senhor não sair agora, vou chamar a segurança e registrar um boletim de ocorrência por agressão. Escolha.
O silêncio foi tenso. Podia sentir a raiva de Marcelo vibrando no ar. Vamos, amor, Débora sussurrou. Vamos sair daqui. A gente precisa falar com um advogado. Passos apressados. A porta batendo. Quando o silêncio voltou, Juliana se aproximou de mim e sussurrou. Você pode abrir os olhos agora. Eles foram embora. Abri lentamente, as lágrimas escorrendo. Obrigada, sussurrei. Não precisa agradecer, ela disse, limpando minhas lágrimas com delicadeza. Mas, dona Ana, a coisa ficou séria. Ele está desconfiando. Eu sei, respondi, a voz ainda fraca. Mas agora não importa mais. Os papéis foram entregues. Não tem volta. Ela assentiu, verificando os aparelhos. O Dr. Roberto ligou. Ela informou. Disse que tudo correu perfeitamente. Os documentos são incontestáveis. E com a gravação de agora, onde ele te agrediu... Ele me agrediu? Perguntei. Te sacudiu pelos ombros. Gritou com você. Juliana confirmou. Tá tudo gravado. É mais uma evidência a favor. Fechei os olhos, processando tudo. Juliana, por que você está fazendo isso por mim? Você nem me conhece. Ela ficou em silêncio por um momento. Quando falou, a voz estava carregada de emoção. Porque eu já estive do outro lado, ela disse, baixo. Há 5 anos eu era casada. Meu ex-marido me traía com minha prima. Eu descobri quando encontrei mensagens no celular dele. Sabe o que ele fez quando confrontei? Neguei com a cabeça. Me bateu. Ela continuou. Disse que era culpa minha, que eu era paranoica, que eu estava louca. Levei 2 anos para conseguir sair daquele casamento. E quando saí, perdi tudo. A casa, as economias, até minha família ficou do lado dele. Meu Deus, sussurrei. Então quando eu vi você ali, ouvindo aqueles 2 falando sobre sua morte como se fosse uma bênção, ela pausou, a voz falhando. Eu jurei que não ia deixar você passar pelo que eu passei. Não se eu pudesse ajudar. Segurei a mão dela. Você é um anjo, eu disse. Não sou, ela sorriu, triste. Só sou uma mulher que sabe reconhecer outra mulher em perigo. Marcelo voltou 2 horas depois, sozinho. Sentou-se na cadeira ao lado da cama, o corpo tenso, a respiração pesada. Ficou em silêncio por longos minutos, apenas me observando. Então, começou a falar. Ana, ele disse, a voz baixa. E eu sei que você está me ouvindo. Sei que você está acordada. Ou pelo menos, estava quando assinou aqueles papéis. Pausa. Eu não sei o que você ouviu. Não sei o que você pensa que ouviu. Mas, ele suspirou. Você precisa entender. Não foi planejado. Não foi intencional. Eu e a Débora... Aconteceu. Simplesmente aconteceu. Simplesmente aconteceu. Como se 35 anos pudessem ser apagados com uma frase tão vazia. Você tem direito de estar brava, ele continuou. Tem direito de me odiar. Mas esse divórcio... Ana, pensa bem. A gente construiu uma vida juntos, uma casa, memórias. Você realmente quer jogar tudo isso fora? Jogar fora. Como se eu fosse a responsável pela destruição. Eu sei que cometi erros. Ele admitiu, a voz suavizando. Eu sei que te magoei, mas a gente pode conversar. Pode resolver isso de outra forma. Sem advogados, sem tribunal, sem expor nossa intimidade para todo mundo. Ele se aproximou mais, segurou minha mão. Ana, por favor, ele implorou. Abre os olhos, fala comigo. A gente sempre conseguiu resolver tudo conversando. Essa vez não vai ser diferente. Mantive os olhos fechados, mantive a respiração lenta. Mantive o corpo inerte, e o gravador captando cada palavra. Tá bom, ele suspirou soltando minha mão. Você quer brincar de morta? Então brinca. Mas saiba que eu não vou deixar você me destruir. Eu também tenho direitos, eu também tenho advogados, e eu também sei jogar esse jogo. Ele se levantou, a cadeira raspando no chão. Quando você acordar, ele disse, a voz dura agora. Não vai ter mais casa para voltar. Não vai ter mais conta bancária. Não vai ter mais nada, porque tudo que a gente construiu, eu construí com meu trabalho, com meu dinheiro, com meu esforço. Você só estava lá, presente, conveniente, presente, conveniente. As mesmas palavras que ele usou com Débora. Adeus, Ana. Ele disse indo em direção à porta. Foi bom enquanto durou. A porta fechou. E eu abri os olhos. Na manhã seguinte, Dr. Roberto voltou ao hospital com uma pasta cheia de documentos. Bom dia, dona Ana. Ele cumprimentou, profissional. Como está se sentindo? Mais forte, respondi. E era verdade. Cada dia eu me sentia um pouco mais eu mesma. Ótimo.
Ele abriu a pasta. Porque tenho novidades. E você vai gostar. Sentei-me melhor na cama. Juliana ajudando a ajustar os travesseiros. Primeiro, a ordem de restrição foi aprovada. Ele começou. Seu marido não pode acessar nenhuma conta conjunta, não pode vender a casa, não pode tocar em nenhum bem comum sem autorização judicial. Respirei fundo. Era real. Estava acontecendo. Segundo, consegui os extratos bancários dos últimos 2 anos. Ele continuou. E encontrei movimentações interessantes. Hotéis, restaurantes, joias, viagens, tudo pago com dinheiro da conta conjunta. Tudo direcionado a Débora Santos Oliveira. Débora Santos Oliveira. Até o nome dela me fazia sentir nojo agora. Quanto? Perguntei. 147 mil reais. Ele respondeu. O quarto girou. O quê? Sussurrei. 147 mil reais gastos com a amante, usando dinheiro que também era seu. Dr. Roberto repetiu. Isso configura não só infidelidade, mas apropriação indébita de bens comuns. É crime, dona Ana. Crime. Marcelo não tinha apenas me traído. Ele tinha me roubado. E tem mais. O advogado continuou. Entramos em contato com a construtora onde ele trabalha. Aparentemente, a senhora não sabia, mas a empresa tem participação acionária dos funcionários veteranos. Seu marido tem 8% das ações, avaliadas em aproximadamente 1.200.000 reais. 1.200.000 reais. E ele nunca me contou. Ele escondeu isso de mim. Eu disse incrédula. Escondeu. Dr. Roberto confirmou. Provavelmente planejando o divórcio há algum tempo. Mas agora a gente sabe. E no processo, metade disso é seu. 600 mil reais. Mais a metade da casa, que valia pelo menos 400 mil. Marcelo ia perder 1 milhão de reais. E eu ia ganhar a minha liberdade. Quando é a audiência? Perguntei. Daqui a 10 dias, ele respondeu. Mas antes disso, precisamos que você esteja recuperada o suficiente para depor. Os médicos disseram que você pode ter alta em uns 3 dias. Consegue aguentar até lá? Consigo, respondi, firme. Eu aguento o que for preciso. Ele sorriu. Então prepare-se, dona Ana, porque daqui a 10 dias a gente vai destruir ele no tribunal. 3 dias depois, recebi alta médica. Juliana estava ao meu lado quando o médico assinou os papéis. Você tem certeza que quer ir para casa? Ela perguntou preocupada. Pode ficar na minha casa uns dias, até a situação acalmar. Obrigada, eu disse tocando o braço dela. Mas não, eu quero ir para a minha casa. É minha. E eu não vou deixar ele me expulsar dela. Ela assentiu, entendendo. Então vou com você. Ela decidiu. Não vou te deixar sozinha. Não precisa... Precisa sim, ela interrompeu. E nem adianta discutir. Saímos do hospital pelo estacionamento. Juliana tinha trazido meu carro. Ela pegou as chaves com o segurança que ficou responsável pelos meus pertences. Quando chegamos em casa, a rua estava vazia, silenciosa, normal. Mas quando abri a porta, a casa não estava. Tudo tinha sido revirado. Gavetas abertas, papéis espalhados pelo chão, fotos arrancadas das paredes. Eles tinham procurado algo. Documentos, talvez. Ou simplesmente tinham destruído por raiva. Meu Deus, Juliana sussurrou. A gente precisa chamar a polícia. Não, eu disse, caminhando pela sala. Não ainda. Deixa eu ver o que falta primeiro. Fui para o quarto. As roupas de Marcelo não estavam mais lá. O closet dele estava vazio. Ele tinha ido embora. De verdade. Mas o meu closet estava intocado. Fui para o escritório. O computador dele não estava mais lá. Nem os documentos. Mas o meu notebook, guardado na gaveta de baixo, ainda estava. Liguei. A senha ainda funcionava. E lá dentro, intocado, estava tudo o que eu precisava. Cópias de declarações de imposto de renda, extratos antigos, fotos, e-mails. Eles procuraram evidências, mas não encontraram, porque eu tinha guardado tudo muito bem. Durante anos, sem nem saber que um dia precisaria, eu tinha guardado cada documento, cada comprovante, cada prova. Copiei tudo para um pendrive e enviei para o e-mail do Dr. Roberto. Juliana, chamei. Agora pode chamar a polícia. Ela discou. Falou com calma, descreveu o estado da casa, o possível arrombamento. Enquanto esperávamos, sentei no sofá da sala. O mesmo sofá onde sentei 1000 vezes com Marcelo, assistindo TV, comendo pipoca, fingindo que éramos felizes. Como você está? Juliana perguntou sentando ao meu lado. Estranhamente bem, respondi.
É como se eu finalmente tivesse acordado de um sonho muito longo, ou de um pesadelo. E agora? Ela quis saber. Agora, eu disse, olhando pela janela. Eu vou ao tribunal, vou contar tudo o que ouvi, vou mostrar todas as provas e vou recuperar tudo que é meu. E depois, sorri. Um sorriso verdadeiro, pela primeira vez em semanas. Depois, eu vou viver, de verdade. Pela primeira vez em 35 anos, eu vou viver por mim. A sirene da polícia soou na rua. O jogo estava apenas começando, mas dessa vez eu tinha todas as cartas. O dia da audiência amanheceu com um céu cinzento sobre Belo Horizonte. Acordei às 5 da manhã, incapaz de dormir mais. Juliana tinha passado a noite na minha casa. Ela insistiu e eu não tive forças para recusar. Nos últimos 10 dias, ela se tornou mais que uma amiga. Era minha aliada, minha testemunha, minha irmã de batalha. Escolhi meu melhor terno, azul marinho, elegante, sóbrio. Prendi o cabelo num coque baixo, maquiagem discreta. Eu queria que o juiz me visse como o que eu era. Uma mulher digna, traída, mas não destruída. Você está linda, Juliana disse, arrumando minha gola. E forte. Não esquece disso. Você é forte. Obrigada, sussurrei. Por tudo. Vamos destruir eles. Ela sorriu, feroz. Doutor. Roberto nos encontrou na frente do fórum às 8h30. Bom dia, dona Ana. Ele cumprimentou, conferindo a pasta cheia de documentos. Pronta? Pronta, respondi, e era verdade. Entramos no prédio. Os corredores eram frios, impessoais, cheios de gente andando apressada com papéis na mão. Subimos até o 3º andar, sala 305, e lá, sentado num banco do lado de fora com seu advogado, estava Marcelo. Ele me viu e ficou pálido. Levantou-se, deu um passo na minha direção, mas, doutor, Roberto se colocou entre nós. Nem pense, ele disse, baixo, mas firme. Ana, Marcelo chamou, a voz trêmula. Ana, por favor, a gente pode conversar? Olhei para ele, o homem com quem dividi 35 anos da minha vida. O homem que jurou me amar na saúde e na doença. O homem que planejou meu funeral enquanto eu ainda respirava. Não temos nada para conversar, respondi, a voz calma, controlada. Ana, pelo amor de Deus, ele insistiu. Você não precisa fazer isso. A gente pode resolver numa boa, sem tribunal, sem eu descobrir que você gastou 147 mil reais com sua amante? Interrompi. Sem eu descobrir que você escondeu 1 milhão em ações da empresa? Sem eu descobrir que você planejava me deixar sem nada? Ele empalideceu ainda mais. Não era assim. Não era como? Minha voz subiu um pouco, a raiva finalmente vazando. Você e ela planejando que flores colocar no meu caixão? Planejando reformar minha cozinha? Planejando dormir na minha cama? Você estava ouvindo. Ele sussurrou, incrédulo. O tempo todo. Você estava ouvindo. Cada palavra, confirmei. Cada plano. Cada mentira. A porta da sala se abriu. Processo número 4 Moisés 739-2025. O oficial chamou. Marques versus Marques. Podem entrar. A sala era pequena, formal. O juiz, um homem de uns 60 anos, cabelos brancos, expressão séria, já estava sentado. Ocupamos nossos lugares. Eu, Dr. Roberto e Juliana de um lado. Marcelo e seu advogado, um homem de terno cinza chamado Dr. Fagundes, do outro. Bom dia. O juiz começou, ajeitando os óculos. Estamos aqui para a audiência de conciliação do processo de divórcio litigioso movido pela senhora Ana Cláudia Marques contra o senhor Marcelo Henrique Marques. Antes de começarmos, gostaria de perguntar: há possibilidade de acordo entre as partes? Dr. Fagundes se levantou. Excelência, meu cliente está disposto a negociar. Acreditamos que este processo pode ser resolvido de forma amigável, poupando ambas as partes de desgastes desnecessários. Doutor Roberto? O juiz perguntou. Doutor Roberto se levantou, calmo. Excelência, minha cliente não tem interesse em acordo. O réu cometeu infidelidade conjugal comprovada, apropriou-se indevidamente de valores significativos do patrimônio comum, ocultou bens e, ainda por cima, agrediu a autora quando ela estava internada em estado grave. Não há acordo possível. Agressão? O juiz ergueu as sobrancelhas. Isso consta no processo? Consta, Excelência. Dr. Roberto confirmou. Inclusive com gravação e testemunha ocular.
O juiz olhou para Marcelo com uma expressão de desaprovação. Doutor Fagundes, seu cliente tem algo a dizer sobre essas acusações? Doutor Fagundes tossiu, desconfortável. Excelência, meu cliente nega veementemente as alegações de agressão. Quanto à infidelidade, não nega. Marcelo o interrompeu. Todos olharam para ele. Marcelo, Dr. Fagundes sussurrou, alarmado. Não adianta negar. Marcelo disse olhando para mim. Ela sabe. Ela ouviu tudo. Ela tem provas. Senhor Marques? O juiz falou severo. O senhor está admitindo o adultério? Estou. Marcelo confirmou, a voz baixa. Estou admitindo. Eu traí minha esposa, durante 2 anos, com a melhor amiga dela. O silêncio na sala foi absoluto. Vejo, o juiz disse fazendo anotações. E quanto à apropriação de bens? Marcelo hesitou. Eu gastei dinheiro da conta conjunta. Sim, mas não foi apropriação, Era dinheiro que também era meu. 147 mil reais, eu disse, falando pela primeira vez. Você gastou 147 mil reais com ela. Hotéis, restaurantes, joias, viagens. Enquanto eu fazia comida em casa, lavava suas roupas, cuidava da sua vida. Ana, e você escondeu as ações da empresa, continuei. 1.200.000 reais que você nunca mencionou. Você estava planejando. Há quanto tempo, Marcelo? Há quanto tempo você estava planejando me deixar sem nada? Ele abaixou a cabeça. Eu não queria que acabasse assim, ele murmurou. Mas acabou, eu disse. Você escolheu. Você decidiu. E agora vai arcar com as consequências. O juiz bateu o martelo. Muito bem, ele disse. Vamos ao depoimento da autora. Senhora Marques, por favor, relate os fatos que levaram a esta ação. Respirei fundo. Era minha vez. Excelência. Comecei, a voz firme. No dia 23 de outubro, descobri por acidente que meu marido mantinha um relacionamento extraconjugal com minha melhor amiga. Eu os ouvi conversando por videochamada, planejando como ele iria me contar, como ela não aguentava mais fingir quando estava na minha casa. Fiz uma pausa, organizando os pensamentos. 1 semana depois, eu sofri um infarto. Fui internada em estado grave, e enquanto eu estava na UTI, ligada a aparelhos, eles acharam que eu estava inconsciente. Mas eu não estava. Eu ouvia tudo. E o que a senhora ouviu? O juiz perguntou. Ouvi eles planejando o meu funeral, respondi. E mesmo depois de dias, a dor na voz ainda era real. Escolhendo flores. Rosas brancas, ele disse. Eu sempre gostei de rosas brancas. Eles falaram sobre reformar minha casa, sobre dormir na minha cama, sobre quanto tempo esperar antes de se casar para não parecer desrespeitoso. Senhor Marques, o juiz se virou para Marcelo. Isso é verdade? Marcelo não respondeu. Apenas assentiu, os olhos no chão. Continue, por favor, o juiz me pediu. Uma enfermeira percebeu que eu estava consciente, prossegui. Ela me ajudou, me trouxe um advogado, me ajudou a proteger meus bens antes que fosse tarde demais. E quando recebi alta e voltei para casa, descobri que ele tinha revirado tudo, procurando documentos, procurando provas. Mas ele não encontrou, porque eu tinha guardado tudo. A senhora tem essas provas? O juiz perguntou. Tenho, excelência. Dr. Roberto se levantou, entregando um pendrive. Extratos bancários, e-mails, fotos, declarações de imposto de renda onde as ações da empresa não foram declaradas como bem comum, e uma gravação de áudio onde o réu admite o relacionamento e ainda ameaça deixar a autora sem nada. O juiz inseriu o pendrive no computador. O silêncio foi tenso enquanto ele analisava os arquivos. Depois de 5 minutos que pareceram 5 horas, ele tirou os óculos e olhou para Marcelo. Senhor Marques, ele disse, a voz dura. Em meus 30 anos de magistratura, raramente vi um caso tão claro de má-fé conjugal. O senhor não apenas traiu sua esposa, como planejou sistematicamente deixá-la em situação de vulnerabilidade financeira, ocultou bens, apropriou-se de valores conjuntos para beneficiar sua amante e ainda teve a audácia de ameaçá-la quando ela tentou se defender. Excelência, eu não terminei. O juiz o cortou. Além disso, o senhor foi gravado agredindo sua esposa no leito hospitalar, onde ela se recuperava de um infarto que, eu arriscaria dizer, foi causado pelo estresse emocional que o senhor lhe impôs. Marcelo estava pálido como cera. Portanto, o juiz continuou, decreto o seguinte: divórcio concedido com culpa exclusiva do réu.
A autora tem direito a 70% do patrimônio comum, incluindo a casa, as contas bancárias e as ações da empresa. O réu tem direito a 30%, mais a obrigação de ressarcir os R$ 147 mil desviados, corrigidos monetariamente. 70%? Dr. Fagundes exclamou. Excelência, isso é desproporcional. Desproporcional é o que seu cliente fez, o juiz retrucou. E estou sendo generoso. Eu poderia determinar 80% ou até mesmo a totalidade. Alguma outra objeção? Silêncio. Não? Ótimo. O juiz bateu o martelo. Processo encerrado. Os documentos estarão prontos em 10 dias. Podem se retirar. Saí do tribunal com as pernas trêmulas. 70% do patrimônio. A casa, o dinheiro, tudo. Juliana me abraçou no corredor, chorando. Você conseguiu? Ela dizia, apertando-me forte. Você conseguiu? Dr. Roberto sorria, satisfeito. Dona Ana, foi uma das vitórias mais completas que já vi. Ele disse. Parabéns. Olhei para trás. Marcelo estava parado na porta da sala, olhando para mim. O rosto dele era uma máscara de derrota e arrependimento. Ele deu um passo na minha direção. Ana, ele chamou. Eu me virei, esperando. Ele começou, a voz falhando. Eu sinto muito, por tudo. Eu fui um idiota, um covarde. Você não merecia nada disso. Não, concordei. Eu não merecia. Você pode me perdoar? Um dia? Ele perguntou, os olhos marejados. Pensei por um momento. 35 anos de história. Memórias boas e ruins. Amor, companheirismo, traição, dor. Talvez, respondi honesta. Um dia, mas não por você, por mim. Porque eu não quero carregar raiva para o resto da minha vida. Obrigado, ele sussurrou. Mas Marcelo, acrescentei, minha voz endurecendo, eu nunca vou esquecer, e eu nunca vou deixar de me lembrar que, quando você pensou que eu estava morrendo, sua primeira preocupação foi com as flores do meu funeral e com quanto tempo tinha que esperar para ficar com ela. Ele abaixou a cabeça, sem resposta. Virei-me e saí do tribunal. Juliana e Dr. Roberto me acompanharam até o estacionamento. E agora? Juliana perguntou. O que você vai fazer? Olhei para o céu. O cinza da manhã tinha dado lugar a um azul claro e límpido. Agora, respondi, sorrindo pela primeira vez em semanas de verdade. Eu vou viver. Vou reformar a casa do jeito que eu sempre quis. Vou viajar para os lugares que eu sempre sonhei. Vou fazer as coisas que eu nunca tive coragem de fazer porque estava ocupada sendo a esposa perfeita. E a Débora? Juliana quis saber. Ela vai responder por alguma coisa? Não legalmente, Dr. Roberto respondeu. Mas moralmente, ela já está respondendo. Como assim? Perguntei. Ele sorriu, enigmático. Marcelo está quebrado, dona Ana, financeiramente e emocionalmente. Acha mesmo que ela vai ficar com ele agora que não tem mais nada para oferecer? Pensei nisso. Débora sempre foi interesseira. Sempre gostou do conforto, do status, do dinheiro. Ela vai largá-lo, conclui. Exatamente, Dr. Roberto confirmou. E ele vai ficar sozinho, sem dinheiro, sem casa, sem você, sem ela. Essa é a justiça poética, dona Ana. Ele vai colher exatamente o que plantou. 3 meses depois, eu estava na varanda da minha casa. Minha casa agora, completamente minha. Tomando café e lendo o jornal. Tinha reformado a cozinha. Tinha pintado as paredes de cores vibrantes. Tinha colocado plantas em todos os cantos. A casa respirava diferente agora. Respirava liberdade. Juliana vinha jantar toda sexta-feira. Tínhamos nos tornado amigas de verdade, daquelas que a vida nos dá quando mais precisamos. Meu telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Ana? A voz era de Débora. Fiquei em silêncio por um momento, processando. O que você quer? Perguntei, fria. Eu queria conversar, ela disse. A voz pequena, trêmula. Não temos nada para conversar. Por favor, ela implorou. Só 5 minutos. Eu preciso te pedir desculpas. Desculpas? Repeti, incrédula. Você acha que desculpas vão mudar alguma coisa? Não, ela admitiu. Mas eu preciso te falar. Eu preciso que você saiba que eu me arrependo. De tudo. Você se arrepende de ter transado com o meu marido por 2 anos? Ou se arrepende de ter sido pega? Silêncio do outro lado. Eu pensei que a gente ia ficar juntos, ela disse finalmente. Eu pensei que ele me amava,
Mas quando o dinheiro acabou, quando ele perdeu tudo, ele mudou. Ficou amargo, agressivo. Percebi que ele nunca me amou de verdade. Ele só queria alguém que o fizesse se sentir jovem de novo. E eu fui idiota o suficiente para acreditar. E você acha que eu tenho pena de você? Perguntei. Não, ela respondeu. Eu não espero pena. Só queria que você soubesse que você estava certa. Sobre ele, sobre tudo. E que eu perdi a melhor amiga que já tive por causa de um homem que não valia nada. Você não perdeu uma amiga, Débora, corrigi. Você traiu uma irmã. E isso não tem perdão. Eu sei, ela sussurrou. Eu sei. Desliguei. Fiquei olhando para o telefone por um longo momento. Esperava sentir raiva, dor, algo, mas tudo que sentia era vazio. Um vazio limpo, como um quarto recém-arrumado depois de anos de bagunça. Elas não importavam mais. Nenhum dos dois. Eu tinha reconstruído minha vida. Tijolo por tijolo. Escolha por escolha. E pela primeira vez em 35 anos, eu era completamente, totalmente, irrevogavelmente livre. 6 meses depois, estava num café no centro de Belo Horizonte, esperando por alguém. Tinha começado a trabalhar, algo que nunca fiz durante o casamento. Marcelo sempre insistiu que eu não precisava, que ele cuidava de tudo. Agora, entendia. Ele queria me manter dependente. Mas agora eu tinha um emprego numa ONG que ajudava mulheres em situação de violência doméstica. Usava minha experiência para ajudar outras, e era incrível. Dona Ana, uma voz feminina chamou. Olhei para cima. Era uma mulher jovem, uns 30 anos, olhos assustados. Você é a Mariana? Perguntei, reconhecendo o nome da mulher que tinha me ligado pedindo ajuda. Ela assentiu, sentando-se na minha frente. Obrigada por aceitar me encontrar, ela disse nervosa. Eu não sei nem por onde começar. Começa pelo começo, eu disse gentil. E sem pressa. Eu tenho todo o tempo do mundo. Ela respirou fundo e começou a contar. Marido controlador, isolamento social, abuso emocional, ameaças. Eu ouvia, acenava, segurava a mão dela quando necessário. E enquanto ouvia, lembrei de mim mesma há meses atrás, perdida, assustada, achando que não tinha saída. Mas eu encontrei uma saída, e agora ia ajudar outras mulheres a encontrarem a delas. Mariana, eu disse quando ela terminou de falar, você vai ficar bem. Pode não parecer agora, mas você vai, porque você já deu o primeiro passo, pediu ajuda, e daqui pra frente você não está sozinha. Ela chorou. Eu segurei as mãos dela e deixei que ela chorasse. Quando ela se acalmou, sorri para ela. Sabe o que eu aprendi? Perguntei. Ela negou com a cabeça, que às vezes a gente precisa fingir que está morta para finalmente aprender a viver. Ela não entendeu, mas um dia entenderia. Porque às vezes é preciso descer ao fundo para descobrir que você sempre teve asas e que você sempre pôde voar. Ana Cláudia Marques tinha 58 anos quando seu casamento acabou. Hoje, aos 59, ela dirige uma ONG que já ajudou mais de 200 mulheres a recomeçarem suas vidas. Marcelo e Débora terminaram o relacionamento 3 meses depois do divórcio. Ele mora sozinho num apartamento alugado. Ela voltou para a cidade natal, onde ninguém conhece sua história. E Ana está viva. De verdade, pela primeira vez. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precise ouvir que nunca é tarde para recomeçar. Obrigada por ouvir minha história.